quando a tua mãe morreu, que você me levou lá. A mulher me abraçou. Primeiro ela conversou muito comigo, depois ela me abraçou e ela falou assim, que eu tinha uma alma divina, um espírito bom. Ela falou, a senhora é maravilhosa. Ela falou para mim. Isso conforta a gente, né? Conforta muito. E quando, de vez em quando, não, essa falava assim, lá da creche, então aí depois eu comecei, sempre ela falava isso para mim também. A senhora tem uma alma divina. Eu falava, mas então eu não sei usar. Sou assim, do jeito que eu sou. Mas sei lá, natureza, né? Natureza da pessoa. Lá na creche, a chefona lá na creche me chamava de elétrica. Enquanto as outras faziam uma fralda, eu fazia 3. Mas por quê? Eu tinha agilidade por causa da costura. Então eu tinha agilidade nas mãos. E as outras não, né? Mas era gostoso ir lá, viu? Eu demorei para começar. Mas a primeira vez que eu fui, foi uma amiga da tua mãe que me levou, que elas davam aula junto. Aí eu cheguei lá, a chefona lá veio, porque antes da gente começar a trabalhar, ela dava passe na gente. Aí ela estava me dando passe e ela falou assim para mim, a senhora está feliz? Eu falei, eu estou. Sua filha também, então ela está no ombro direito seu. Ela está feliz também. E é para a senhora continuar indo aqui. Eu falei, tá bom, vem. E ela gostava de mim, que era uma coisa, viu? Todas elas lá gostavam. Mas eu ajudava também a creche lá. De vez em quando, todo ano tinha festa. A gente fazia os trabalhos da gente, fazia roupa de cama, roupa de vestir para doar lá na creche e eles vendiam lá, né? Tua mãe fazia e eu fazia. Desses anjinhos aí que eu tenho aí, quantos que eu fiz para a creche? Quantos? Muitos. Roupa, coxa de retalho, que eu tinha muito retalho por causa das costuras. Coxa de cama de solteiro. Fiz muita coisa, boneca, de tudo, de tudo, de tudo. E é assim não, tá vendo? Se eu não fizesse isso, eu ia fazer o que mesmo? Ficar sozinha dentro de casa. Quando tua mãe estava viva e estava boa, a gente saía, ia no shopping, ia para lá, para cá, depois ficou doente e acabou. Não saiu mais, né? Mas graças a Deus tudo passou. Estou aqui. A senhora já sonhou com ela? Eu sonhava antes. Agora, depois que eu levei um tombo que eu rachei dessa, aqui tem um defeito aqui, né? Eu vi 10 pontos aqui. Bati a cabeça na escada, na quina da escada, aqui, ó. Bati aqui, ó. Aqui. Lá no primeiro prédio que eu morei lá em Rio Preto. Era perto da Emília. Eu caí e eu acho que abalou alguma coisa na minha cabeça. Eu não consigo lembrar direito das coisas. Não E consigo. quando a senhora sonhou o quê? Ih, não lembro. Não. Não. E dessa época pra cá, eu sonho, eu sei que eu sonho. Que eu acordo, eu sei que eu sonhei. Mas contar o sonho, não sei. E com o tio Paulo? Com o tio Paulo faz muito tempo que eu não sonho. Muito tempo. Mas quando a senhora sonhou, a senhora lembra? Não lembro. Da titinha? A titinha é a mesma coisa, não lembro. Não lembro de sonho nenhum. De sonho nenhum, eu não lembro. E é assim, o que passa hoje. Amanhã, se me pergunta, eu não sei te dizer. Eu me lembro mais de coisas
o passado do que as coisas que acontecem agora. Não, não consigo registrar mais as coisas. Antes, se ele falava uma coisa, dava um recado para mim e eu não precisava. Podia passar 2, 3 dias, eu tinha que dar um recado para alguém, eu dava um recado direitinho, tudo certinho. Hoje, nem pensar. Esqueço tudo, não lembro mais. Não adianta. Mas foi depois desse tombo que eu comecei a perder a memória, viu? Que coisa, mas foi feio que tombo. Fiquei no hospital, a Emília estava. Nós tínhamos saído de carro, a Emília e a Bia. E elas me levaram em casa, quando eu desci do carro, que eu fui entrar dentro de casa, tinha uma escadinha lá, não sei se você lembra. Uma escada de, acho que 3 degraus. Antes de pisar no primeiro degrau, eu escorreguei, caí e bati a testa lá. Aí a Emília estava virando o carro para ir embora. Aí eu gritei. E a Bia olhou para mim e me viu o rosto cheio de sangue. Aí ela parou o carro e foi lá, me levou para o hospital. O Hospital Santa Helena ficava 2 quarteirão da minha casa. Me levou. Fiquei lá a tarde toda, isso foi de manhã. Fiquei lá a tarde toda, à noite, dormi lá. Eu fiquei em observação. Nossa, a Emília até hoje, é só falar nisso ela chora. E ver o que aconteceu, porque ela viu, né? Eu por exemplo, eu sofri, não estava enxergando o que estava acontecendo. A Bia tirou o casaco dela e botou para segurar o sangue. Não tinha toalha, não tinha nada. Cheguei no hospital, já entrei, fui a primeira a ser atendida lá e lá fiquei. Na maca até de tarde. De tarde eu fui pro quarto. E conta as histórias quando a gente foi para os Estados Unidos. O que a senhora lembra? Ai, os Estados Unidos foi a coisa melhor da minha vida. Gente do céu, foi o melhor passeio da minha vida. Que delícia, o que a gente via, o que a gente... Meu Deus do céu, era só brincadeira, só risada. Que a gente corria para lá, para cá, ia em tudo quanto é lugar. Que delícia. E o dia que a senhora foi comprar tênis, a gente saiu de perto. Ai, me largaram sozinha. E eu não sabia falar e não entendi o que a moça falava. Ela trouxe um tênis, estava pequeno, né? Aí a moça experimentou o tênis, ela falou lá, sei lá o que ela falou. Eu falei, tá muito apertado. Aí eu fiz com a mão, assim, queria um maior. Aí ela foi buscar outro maior, aí deu certo. Mas aquele dia eu fiquei louca de raiva. Você, o Ale e a tua mãe me largaram lá com a moça e ó, se mandaram. E saíram rindo. Falei, cambada, sem vergonha, como é que eles fazem isso comigo? E quando teve uma vez que o pessoal, um homem foi falar com a senhora, a gente saiu, a gente se escondeu. Se esconde, é verdade. E eu não entendia nada que ele falava e nem ele entendia o que eu falava. Bom, depois ele foi embora, aí vocês voltaram rindo e eu bravo aqui. Como é que vocês me largam aqui com o homem falando comigo? Eu não entendo nada do que ele fala. Ai, meu pai. Me lembro de nós fomos numa loja, eu e tua mãe. Não sei o que ela queria comprar. E a tua mãe também não falava inglês, né? Aí chegamos lá na loja, a dona da loja, uma senhora nova, né? Veio atender. E aí a tua mãe falou assim, que não sabia falar inglês, né? Que ela não falava inglês, ela não sabia falar inglês. A mulher falou, nem tampouco eu. Quer dizer, era espanhola.
Aí as duas se entenderam, porque o espanhol também entendia. E ela entendia o que a gente falava também. Aí deu certo. Ai, meu Deus, cada uma, viu? Mas olha, foi legal aquele passeio, viu? Eu não esqueço, sempre eu falo desse passeio. Eu conto pra mim as histórias de lá, tudo que o Ali disse que vai levar ela, né? E aí eu conto, ela gosta de ouvir, ela adora ouvir essa história. E de tarde a gente sentava no chão para ver como é que fala aquela. Gente do céu, eu falo aquela procissão de gente andando na rua, cantando, tocando, fazendo barulho, fazendo arruaça. No programa do Silvio Santos estava passando isso aí, agora não está mais. Agora acabou, né? Não tem mais. Eu passava isso aí eu falava para mim, ó, a gente sentava no chão e ficava esperando a turma passar. Todo dia, toda tarde a gente fazia isso. Era muito bom, nossa. Passeio bom foi aquele. A gente chegava em casa sempre andando, correndo e rindo, né? Muito bom. E aquele dia que eu fiquei doente, Deu piriri, não foi? deu. Aí teu pai foi buscar um remédio e ele falou esses flaconetes, ele falou, a senhora pode tomar 2. Pra que eu tomei 2? Aí que piorou. Aí que piorou. Fiquei o dia inteiro de cama. Eu não saí nem vocês, porque tua mãe não saiu, né? Ficamos lá, dentro de casa. Esse é meu pai. A senhora pode tomar 2, eu tomei, né? Ai, meu Deus do céu. O teu pai também foi muito bom, meu Deus do céu. Sempre tinha uma paciência que eu nunca vi de coisa igual. Nunca vi. E depois que ela morreu, como é que ele ficou? Meu Deus. Dava dó. Um dia ele me levou na tua casa. Você morava lá em São Paulo, no primeiro apartamento dele. Aí foi eu e ele, nós fomos lá, fomos almoçar na tua casa. E no caminho ele perguntou para mim. Ele falou assim, dona Ana, posso fazer uma pergunta? Eu falei, lógico que pode, né? Pode perguntar o que você quiser. A Ana Maria foi feliz comigo? Eu falei, meu Deus, Beto, que pergunta. É lógico que ela foi feliz. Ela foi muito feliz com você. Muito, você deu tudo para ela. Você fez tudo que você podia fazer, tudo que uma pessoa pode fazer com um ser humano, você fez para ela. E é verdade isso. É verdade. Aí ele ficou parece que ele respira assim mais tranquilo. Falei, você foi um ótimo marido, um ótimo pai. Muito bom mesmo. A Ana Maria te adorava. E é verdade. Os dois, né? Eu nunca vi os dois brigar. Eu já vi minha mãe brigar com ele. Não, a tua mãe de vez em quando saía do sério, mas era a natureza dela que era assim, ela era nervosa, né? Mas, no contrário, eles viveram muito bem, a vida toda. É lógico que todo casal sempre, de vez em quando, tem umas queixas, né? Mas eles viveram muito bem. Ela brigava comigo, com a senhora e com eles, né? É. Nossa, comigo ela brigava. Um dia a Cecília estava lá e nós estávamos lá na tua casa. De repente, não sei que assunto que entrou, não sei o que eu falei, mas essa Ana ficou brava comigo. Eu levantei e fui embora para minha casa, aí a Cecília desceu a lenha nela. Como é que você fala isso com tua mãe? Que ela, quando ela saiu do sério, ela não estava mesmo
queria saber quem era. Ela falava mesmo. Como é que você faz isso com tua mãe? Aí foi, ainda bem que eu morava pertinho, né? Só abrir a porta e entrar em casa. Quantas vezes eu fiz isso? Larguei ela falando sozinha. Ai, meu pai do céu. Mas ela me ajudou muito, 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 muito. Ixi, nossa. Nas horas mais difíceis ela estava junto comigo. E me ensinou muita coisa. Me ensinou a sair na rua, me ensinou eu falo a ser gente. E ela mandava eu ir no banco fazer as coisas para ela. Ela mandava eu, a senhora vai no tal banco, assim, assim, vai fazer isso, assim, assim. Eu ia. Quando eu chegava, ela falava assim, não é que eu quero que a senhora trabalhe para mim, eu quero que a senhora aprenda. Porque a gente nunca sabe o dia de manhã, se a senhora ficar sozinha, como é que a senhora vai se virar. Ela falava isso. E não é que foi verdade. Aprendi muita coisa com ela, muito. Mexer com banco, mexer com essas coisas, porque até a cirurgia do câncer agora, eu me virava com tudo sozinha. Tudo era banco, era tudo sozinha. E depois que eu tive o câncer, aí a Ciro começou a me ajudar. Mas antes quando a mãe morreu, eu tinha que me virar sozinha e eu me virava muito bem com tudo. E em banco falava com o gerente, falava com um, falava com o outro. Era assim. Aprendi muito com ela, muito mesmo. Não foi ela que aprendeu comigo, fui eu que aprendi com ela. E foi muito bom. Valeu muito, muito. Ixi. Como valeu, viu? E o dia que a senhora quase botou fogo no apartamento? Então, esse dia quase que eu apanhei. Dela e do Hélio. O Hélio que era o zelador, era zelador, né, do prédio. Peguei, eu tinha que ir no banco. Mas quando eu ia no banco, eu não ia só no banco, eu ia no shopping, eu ia passear na cidade, adorava ir nas lojas, ver as coisas, adorava, e eu ia. Quando tua mãe não ia comigo, eu ia sozinha. Às vezes tua mãe me levava no shopping, me largava lá e depois ia me buscar. Mas aí depois fizeram aquele shopping lá perto de casa, e lá eu ia de ônibus, parava o ônibus passava em frente de casa, do lado da casa. Aí eu tinha que ir no banco e eu falei assim, eu vou tomar um banho, mas antes de tomar banho eu cortei um pão, uma assadeira cheia de pão, fatia, para torrar, fazer torrada. Eu falei, enquanto tomo banho, o pão torra. Daí eu tiro o pão, aí eu saio, né? Cadê que eu lembrei de tirar o pão? Tomei banho, todo folgado, me arrumei, saí. Não lembrei um minuto que eu tinha deixado o pão no forno. Andei, fui no shopping, fui no banco, fui no shopping, andei lá tudo. De repente eu vou embora para casa. Não lembrava do que eu tinha deixado o pão no forno. Quando eu entrei no portão do prédio, o Hélio falou assim, o que a senhora aprontou? O que a senhora largou dentro do forno? Quase pega fogo na casa. Aí eu falei assim, nossa senhora. Aí é que eu lembrei que eu tinha largado o pão no forno. Gente do céu. Ele falou assim, a vizinha de cima, morava no andar de cima, ela via a fumaça sair pelo vitrô da cozinha. Aí ela gritou o Hélio foi lá e viu. Vai incendiar o prédio, né? E cadê a dona do apartamento? Não tá aí. Ele chamava tua mãe naquele tempo dava aula, e depois do almoço ela deitava e dormia, né? Ela dava aula de noite. Aí o Hélio chama essa Ana, e tua mãe falava, não vou dar o lixo para ela. Que é o horário do lixo, Ela né? achava
Pelo horário do lixo, né? Aí bateu na porta com força e gritou. Aí ela levantou e foi lá. A casa já estava toda infestada de fumaça, tudo. Você sabe que até as roupas do guarda-roupa eu tive que lavar por causa do cheiro da fumaça. Mas empesteou a casa. Ai, meu Deus do céu, essa mulher estava tão brava comigo. Eu falei, vou apanhar hoje. Nossa Senhora da Aparecida, como ela estava brava. Que a senhora faz uma coisa dessa, fica louca. Eu falei, tô mesmo, porque eu não lembrei mais. Fiz e não lembrei. Esqueci. Fazer o quê, né? Nossa Senhora, que pra mim foi um desastre. Ai, Deus. E depois aconteceu a mesma coisa lá em Rio Preto. Tava o Alê, o Felipe era pequeno. O Alê, a Cris, o Felipe, o Luiz Antônio com a família dele, estava tudo lá em casa. Aí o Luiz Antônio picou uma barriga de porco, picou em pedacinho para fazer torresminho e pôs no forno. Aí eu falei, até pro como é que chama o menino do Paulo? Paulinho? Do Paulo não, do Ale. O Paulo e o Ale para mim é a mesma O pessoa. Felipe? O Felipe. Falei até para ele, não deixa a Bis esquecer que o forno tá ligado e tem coisa dentro. Avisei os adultos e avisei até ele que era pequeno, porque eu esquecia das coisas. Aí ninguém lembrou. Fomos embora para Monte Aprazível. O Luiz Antônio foi na frente e a gente ia almoçar lá no restaurante espanhol. Aí chegamos, nós fomos primeiro, paramos na casa da Ládia. O Luiz Antônio, quando ele me viu, falou, só desligou o forno? Eu falei, não, ninguém me lembrou e eu não desliguei. Agora você volta lá e desliga. Fiz ele voltar em Rio Preto e desligar o forno. Aí ele fez um escarcéu. Nossa, que quando eu cheguei lá, os bombeiros estavam, mentira, chegou lá, não aconteceu o que aconteceu Em Santo André. em Santo André. Mas olha, já. Ali eu já estava alerta, já porque minha cabeça já não estava mais legal. Estou aqui até hoje, tá bom. De vez em quando eu erro alguma coisa, mas de vez em quando eu acerto.